Você já ouviu algo em sua casa que não deveria estar lá? A noite em Curitiba era um manto frio e impenetrável, envolvendo a casa de Sofia como se quisesse sufocá-la em seu silêncio. Aos 40 anos, ela era uma arquiteta que havia projetado cada linha daquela construção moderna com uma precisão quase obsessiva. Cada ângulo calculado para refletir ordem e controle. A casa era seu santuário, um espaço onde o caos do mundo exterior não podia alcançá-la, ou assim ela acreditava. Naquela noite de inverno, enquanto o vento sussurrava contra as janelas, Sofia estava sentada na sala, cercada por pilhas de documentos que demandavam sua atenção. A luminária na mesa lançava uma luz amarelada e instável, projetando sombras que se moviam como fantasmas nas paredes brancas, e o som das páginas sendo viradas era o único sinal de vida na casa. Ela estava sozinha, como sempre preferia estar quando trabalhava. O marido viajava a trabalho, e a ausência dele deixava a casa ainda mais silenciosa, um vazio que parecia se aprofundar a cada hora. Sofia segurava um papel entre os dedos, os olhos correndo pelas linhas de um contrato, quando algo rompeu a quietude. Um arranhar lento e persistente vindo do porão abaixo. Era um som sutil, quase imperceptível no início, como o roçar de unhas contra madeira, mas logo se tornou um ritmo que ela não podia ignorar. Seu coração deu um salto, um tremor quase imperceptível subindo por sua espinha. O porão era um lugar que ela evitava, um depósito de caixas velhas e memórias que ela preferia esquecer. Um espaço que raramente via a luz do dia há meses. Deve ser um rato, murmurou para si mesma, a voz baixa e hesitante, tentando ancorar-se na lógica. Mas o som não parava, persistente e deliberado, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção, desafiando-a a descer. Sofia largou o papel, os dedos ainda tremendo levemente, e ficou parada, ouvindo. O arranhar continuava, um eco ritmado, que parecia se intensificar, como se respondesse à sua hesitação. A casa, que sempre fora um reflexo de sua mente ordenada, agora parecia conspirar contra ela, as sombras nas paredes ganhando vida própria. Ela se levantou, o assoalho rangendo sob seus pés, e caminhou até o armário onde guardava uma lanterna. O objeto estava frio em suas mãos, o feixe de luz vacilando quando ela o acendeu, como se até a lanterna compartilhasse de seu desconforto. Com um suspiro que mais parecia uma rendição, Sofia dirigiu-se às escadas que levavam ao porão, cada degrau amplificando o som do arranhar, agora mais próximo, mais insistente. O ar no porão era diferente, mais denso, carregado com o cheiro de umidade e madeira antiga que parecia impregnar-se em sua pele. A lanterna projetava um círculo de luz trêmulo, iluminando caixas empilhadas em torres desleixadas, teias de aranha penduradas como cortinas esquecidas e o chão de concreto coberto por uma fina camada de poeira que se agitava com cada passo. Sofia avançou lentamente, o som do arranhar guiando-a, até que ele parou abruptamente, deixando um silêncio que era quase tão opressivo quanto o ruído anterior. Ela estava prestes a virar-se, aliviada por pensar que talvez tivesse imaginado tudo, quando algo a fez parar, o corpo inteiro tenso como uma corda prestes a se romper. No canto mais escuro do porão, onde a luz da lanterna mal alcançava, havia uma porta. Pequena de madeira com uma fechadura enferrujada que parecia carregar o peso de décadas de abandono. Sofia franziu o senho, a mente lutando contra o que via. Como arquiteta, ela conhecia cada detalhe daquela casa, cada parede, cada canto, cada sombra. Aquela porta não deveria estar ali. Era uma intrusão, um erro em sua criação meticulosa, e isso a deixou gelada. Um frio que não vinha apenas do ar úmido ao seu redor. Ela se aproximou, os passos ecoando no silêncio, cada som amplificando a sensação de que algo a observava. A madeira da porta estava marcada pelo tempo, rachaduras finas serpenteando pela superfície. E quando Sofia ergueu a lanterna, o feixe de luz dançou sobre a fechadura, revelando ferrugem que parecia pulsar como se viva. O arranhar recomeçou, agora mais alto, vindo diretamente de trás da porta. Sofia segurou a lanterna com mais força, os nós dos dedos branqueando, o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo em sua garganta.
E então ela ouviu uma voz fraca, quase um sussurro, rouca e distorcida, como se viesse de um lugar muito distante, além do alcance da compreensão humana. Sofia, Sofia! A voz parecia conhecê-la, pronunciando seu nome com uma intimidade que a fez estremecer. Cada sílaba parecia sugar o calor do ambiente, tornando o ar mais pesado, mais opressivo, como se algo estivesse respirando do outro lado, esperando por ela. Sofia recuou um passo, a lanterna tremendo em suas mãos, o círculo de luz vacilando sobre a porta. A voz continuou mais insistente, mais próxima, como se soubesse que ela estava ali, como se a chamasse para algo que ela não podia entender. Ela ficou parada, o corpo paralisado pela mistura de curiosidade e terror. A casa, que sempre fora um reflexo de sua mente ordenada, agora parecia um labirinto de incertezas, o porão transformando-se em um espelho de seus medos mais profundos. Sofia tentou racionalizar. Talvez fosse um vizinho brincando, ou o vento, criando ilusões sonoras. Mas o som era claro demais, a voz era real demais, e a porta era uma anomalia que desafiava tudo o que ela sabia sobre si mesma e sobre o mundo que construíra. Ela deu mais um passo para trás, o som de seus próprios passos ecoando como um tamboril, e a voz respondeu, agora com um tom que parecia quase suplicante. Sofia, por favor. A mente de Sofia girava, fragmentos de pensamentos colidindo enquanto tentava encontrar uma explicação. Ela era uma mulher prática, alguém que confiava em lógica e estrutura, mas naquele momento a lógica parecia desmoronar como as paredes de uma casa mal construída. A porta parecia pulsá-la, como se tivesse vida própria, e o sussurro continuava, entrelaçando-se com o silêncio da casa, tornando-se parte dela. Sofia fechou os olhos por um instante, tentando se ancorar, mas quando os abriu, a lanterna revelou algo que a fez prender a respiração. A sombra da porta parecia se mover, estendendo-se para além da madeira, como se algo do outro lado tentasse alcançá-la. Ela recuou até as escadas, o pavor crescendo como uma onda que ameaçava engoli-la. A voz ainda ecoava, agora misturada com o som do arranhar. Um coro de sons que a envolvia como uma teia. Sofia subiu os degraus correndo, o coração disparado, e trancou a porta do porão atrás de si, o clique da fechadura soando como um alívio, temporário. Mas o som não parou. Ele atravessava as paredes baixo e insistente, como se a casa inteira estivesse viva, conspirando para mantê-la ali. Sofia sentou-se na sala, a lanterna ainda em suas mãos, o documento esquecido sobre a mesa, e percebeu que o silêncio que tanto amava agora era seu maior inimigo. A noite se arrastava, e com ela vinha a dúvida. O que estava atrás daquela porta? Era uma ilusão, um truque de sua mente exausta, ou algo real, algo que a chamava para um destino que ela não podia prever? Sofia olhou para as sombras na parede, agora mais densas, e sentiu que a casa, seu refúgio, havia se tornado uma prisão. A voz sussurrava ainda, um fio de som que se infiltrava em seus pensamentos, e ela sabia que cedo ou tarde teria que voltar ao porão. Não por escolha, mas porque algo a compeliria a fazê-lo. Sofia achou que o porão estava vazio, mas o que ela não sabia era que algo a estava esperando do outro lado da porta. Você já sentiu que o passado pode te alcançar, mesmo quando você tenta fugir? O sono fugiu de Sofia naquela noite, como água escorrendo por entre os dedos. A voz que ouvira no porão, rouca, distorcida, chamando seu nome com uma insistência que parecia perfurar sua alma, ecoava em sua mente como uma melodia que se recusava a se calar. Ela tentara ignorá-la, deitada na cama, os olhos fixos no teto, o silêncio da casa amplificando cada respiração sua. Mas o som voltava, um sussurro que se infiltrava em seus pensamentos, misturando-se ao ranger das vigas e ao leve assobio do vento contra as janelas. A porta no porão, pequena e de madeira, parecia pulsar em sua imaginação, como se tivesse vida própria, uma presença que a desafiava a voltar. A casa que ela projetara como um refúgio de ordem e controle, agora parecia se voltar contra, ela sussurrando segredos que ela havia enterrado há muito tempo.
Pela manhã, o sol pálido que entrava pelas cortinas trouxe uma frágil sensação de normalidade, mas Sofia sabia que não podia mais fingir. A voz, Sofia, Sofia, não era algo que ela podia ignorar ou atribuir à sua mente exausta. Era real, tangível, uma intrusão em sua vida meticulosamente ordenada. Com um peso no peito que ela não conseguia explicar, ela desceu até a cozinha, o café esfriando em sua xícara enquanto tentava reunir coragem. A casa, com suas linhas limpas e paredes brancas, parecia observá-la, os cantos das salas ganhando sombras que não deveriam estar ali. Ela sabia o que precisava fazer, enfrentar o que quer que estivesse no porão, não por curiosidade, mas porque a incerteza era um veneno que corroía sua sanidade. Com uma caixa de ferramentas nas mãos, Sofia voltou às escadas que levavam ao porão. O ar ali embaixo a recebeu como um abraço gelado, mordendo sua pele, exposta e carregando um cheiro de umidade e madeira antiga que parecia impregnar-se em seus pulmões. A lanterna que ela levara na noite anterior ainda estava no chão onde a deixara, e o feixe de luz trêmulo dançava sobre as caixas empilhadas e as teias de aranha que pendiam como véus esquecidos. No canto, a porta estava lá, pequena e de madeira. A fechadura enferrujada parecendo zombar dela com seu silêncio obstinado. Sofia sentiu um arrepio, não apenas pelo frio, mas por uma sensação de que a porta era mais do que madeira e metal. Era uma barreira entre ela e algo que a conhecia profundamente. Ela abriu a caixa de ferramentas, os dedos hesitando sobre as várias peças antes de escolher uma chave de fenda. O metal estava frio contra sua pele, e o som do rangido da fechadura enquanto ela começava a forçá-la era quase ensurdecedor no silêncio do porão. Cada movimento era uma batalha, o metal protestando com gemidos que ecoavam pelas paredes, e Sofia sentiu o suor brotar em sua testa, apesar do frio. Enquanto trabalhava, sua mente, que sempre buscava lógica e estrutura, começou a vagar para lugares que ela evitava há décadas. Flashes de memória surgiram como espectros, fragmentos de um passado que ela havia trancado em um canto escuro de sua alma. Quando criança, Sofia tinha uma irmã mais nova, Clara. Clara tinha 6 anos, cabelos cacheados que dançavam ao vento e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Elas eram inseparáveis, compartilhando segredos e brincadeiras, muitas vezes no porão da casa dos avós, um lugar úmido e sombrio que cheirava a terra e mofo. Sofia se lembrava das risadas de Clara ecoando entre as caixas, das histórias que inventavam juntas, dos jogos que as faziam esquecer o mundo lá fora. Mas havia um dia, um único dia que mudara tudo. Sofia fechou os olhos por um instante, a chave de fenda ainda em suas mãos, e o som do metal cedeu à memória. O dia em que Clara desapareceu. Era uma tarde chuvosa e as duas estavam no porão, brincando com uma boneca velha que encontraram entre os pertences dos avós. Sofia, mais velha e responsável, deveria estar cuidando de Clara, mas se distraíra com um livro que achara em uma prateleira. Ela ouvira Clara chamar seu nome. Sofia, Sofia. Uma voz infantil e leve, mas quando levantou os olhos, Clara não estava mais lá. O porão, que antes era um playground, tornara-se um vazio opressivo. Sofia gritara, correra para cima, chamando a mãe e o pai, mas ninguém encontrara Clara. A família vasculhara a casa, o quintal, a vizinhança, mas era como se a menina tivesse sido engolida pela terra. A culpa havia se alojado em Sofia como uma pedra, moldando-a, fazendo dela a mulher meticulosa e solitária que era hoje. A perda de Clara era um segredo que ela carregava, um peso que a definia, e o porão, qualquer porão, tornou-se um símbolo daquele dia. A fechadura cedeu com um estalo seco, arrancando Sofia de suas lembranças. A porta rangeu ao se abrir, o som como um lamento prolongado, revelando apenas escuridão do outro lado. O ar mudou, tornando-se mais denso, mais frio, e Sofia sentiu um vazio que parecia sugar sua energia. Ela segurou a lanterna, o feixe de luz cortando a escuridão. Mas não havia nada além de sombras que se moviam como se tivessem vontade própria. Então, a voz voltou, mais clara agora, e Sofia sentiu um choque
que a fez recuar. Era a voz de Clara? A mesma voz que ela ouvira na infância, mas agora carregada com uma mistura de súplica e urgência. Sofia, me ajuda. O som a atingiu como um golpe, reabrindo feridas que ela pensara cicatrizadas. A escuridão além da porta parecia viva, ondulando como uma cortina de sombras. E Sofia sentiu um arrepio que não vinha apenas do frio. Ela deu um passo à frente, a lanterna tremendo em suas mãos, tentando enxergar algo, qualquer coisa. Mas a luz só revelava mais escuridão, mais profundidade. A voz de Clara continuou, agora acompanhada por um sussurro mais baixo, como se outras presenças se juntassem ao chamado. Sofia, por favor, me encontra. As palavras eram um eco do passado, uma súplica que ressoava com a culpa que Sofia carregava há tanto tempo. Ela parou, o coração batendo forte, e tentou racionalizar. Talvez fosse sua mente, brincando com ela, trazendo à tona memórias que ela reprimira. Mas a porta, aquela porta que não deveria existir, e a voz tão clara, tão familiar, desafiavam qualquer explicação lógica. Sofia se lembrou do dia em que Clara desapareceu, do som de sua voz chamando-a, do silêncio que se seguiu, da dor nos olhos de sua mãe. A culpa a consumira por anos, moldando suas escolhas, levando-a a construir uma vida de controle e solitude. E agora, ali no porão de sua própria casa, o passado parecia estar vivo, estendendo as mãos para puxá-la de volta. A escuridão além da porta ondulou novamente, e Sofia viu, ou pensou ter visto, uma silhueta, pequena e delicada, como a de uma criança movendo-se na sombra. Clara, sussurrou ela, a voz tremendo, mas a figura desapareceu antes que pudesse confirmar. A voz voltou mais insistente. Sofia, me ajuda. E Sofia sentiu um impulso de avançar, de atravessar aquela barreira e encontrar sua irmã. Mas algo dentro dela gritava para recuar. Uma voz de cautela que competia com a culpa que a chamava. A porta não levava a outro cômodo. Disso ela tinha certeza. Levava a algo que não pertencia a este mundo, um lugar onde o passado e o presente se fundiam em um pesadelo que ela não podia compreender. Sofia recuou, o feixe da lanterna dançando sobre as paredes do porão, iluminando caixas e teias como se fossem testemunhas silenciosas. A voz de Clara ainda ecoava, agora mais fraca, mas não menos presente, como um fio que aprendia ao que estava além. Ela subiu as escadas, trancando a porta do porão atrás de si, mas o som a seguiu, infiltrando-se pelas frestas da casa, um lembrete de que o passado não podia ser enterrado tão facilmente. Sentada na sala, o café intocado ao seu lado, Sofia encarou as sombras que se moviam nas paredes e, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha, que a casa, seu refúgio, era agora um eco de algo que ela não podia fugir. Sofia achou que o passado estava enterrado, mas o que ela não sabia era que a porta nunca esteve realmente fechada. Você já cruzou uma linha que não deveria ter cruzado? Sofia permaneceu parada diante da porta aberta, o limiar entre o porão familiar e a escuridão além parecendo mais uma fronteira do que uma simples passagem. A escuridão era densa, mais espessa que qualquer sombra que ela já enfrentara, como se absorvesse a luz da lanterna que tremia em suas mãos. A voz, ou o que ela acreditava ser a voz de Clara, ecoava ainda, um sussurro insistente que cortava o silêncio como uma lâmina fina. Sofia, por favor. As palavras carregavam um peso que ia além do som. Uma súplica que ressoava com a culpa que Sofia carregava há décadas, o fardo de não ter salvado sua irmã mais nova. Esse peso a empurrou para frente, um impulso que ela não podia resistir, como se sua própria alma a atraísse. Com o coração batendo descompassado, ela ergueu a lanterna e atravessou a porta, sentindo o ar mudar ao seu redor. Uma transição que não era apenas física, mas um mergulho em um vazio que desafiava as leis do mundo que ela conhecia. Do outro lado, não havia um cômodo como os que ela projetara com tanto cuidado, nem o porão úmido e repleto de caixas que ela deixara para trás. Em vez disso, Sofia se viu em um corredor infinito, as paredes cobertas por portas idênticas à que acabara de cruzar, pequenas de madeira,
com fechaduras enferrujadas que pareciam pulsar com uma vida própria. O chão sob seus pés era feito de sombra, uma superfície que parecia engolir o som de seus passos, e o ar era pesado, saturado por um zumbido baixo que parecia emanar de todas as direções, como o pulsar de um coração distante. Sofia caminhou, a lanterna projetando um círculo de luz fraca que mal alcançava as paredes, e cada porta que passava sussurrava para ela. Vozes de sua infância, as risadas agudas de Clara, os gritos abafados de sua mãe, até mesmo sua própria voz, chorando, por uma perda que nunca superara. O corredor se estendia à sua frente, uma ilusão de eternidade que a fazia questionar se algum dia encontraria uma saída. A voz de Clara a guiava, sempre à frente, sempre fora de alcance, um fio de som que a puxava como um anzol invisível. Sofia, vem me encontrar. A cada passo as memórias se intensificavam, fragmentos de um passado que ela enterrara sob camadas de trabalho e silêncio. Ela se viu novamente criança, correndo pelo porão da casa dos avós, Clara ao seu lado, os cabelos cacheados balançando enquanto brincavam com uma boneca velha encontrada entre os pertences esquecidos. Sofia podia sentir o cheiro de terra, úmida, ouvir o eco de suas risadas. Mas então veio a lembrança do dia em que tudo mudou, o momento em que Clara a chamara, a voz infantil e leve, antes de o silêncio engoli-la. A culpa a atingiu como uma onda e Sofia apertou a lanterna com mais força, tentando se ancorar na luz trêmula. O corredor parecia responder a seus pensamentos, as portas ao seu redor ganhando vida. Uma delas se abriu sozinha, o rangido da madeira, ecoando como um lamento, e Sofia parou, o fôlego preso na garganta. Dentro da porta, ela viu uma cena de sua infância, Clara brincando com a boneca no porão, os olhos brilhando com alegria, os dedos minúsculos ajustando o vestido de pano. Mas algo estava errado, uma dissonância que a fez recuar. Os olhos de Clara não eram mais os olhos de uma criança, eram poços negros, vazios, como buracos que sugavam a luz, e sua voz, ao chamar Sofia, tinha um tom que não era humano, um som gutural que parecia rasgar a memória em pedaços. Sofia sentiu o coração disparar, as pernas tremendo sob o peso de uma revelação que a assustava mais do que a escuridão ao seu redor. Ela recuou, a lanterna quase caindo de suas mãos, e a porta se fechou com um clique suave, como se zombasse de sua descoberta. A voz de Clara continuou, agora misturada a outros sussurros, uma sinfonia de ecos que parecia zombar dela. Sofia percebeu com um frio que subia pela espinha que a entidade que a chamava não era sua irmã. Era algo que usava as memórias de Clara como isca, algo que conhecia cada canto de sua alma e manipulava suas emoções como um marionetista. O corredor, com suas portas sussurrantes, era uma armadilha, um reflexo distorcido de sua mente, e a escuridão ao seu redor parecia se fechar, como se o espaço em si estivesse vivo, respirando ao seu redor. Sofia tentou se mover, mas o chão de sombra parecia agarrar seus pés, e o zumbido no ar tornou-se mais alto, um som que vibrava em seus ossos. Ela olhou para as portas, cada uma agora emitindo sussurros diferentes. A voz de sua mãe perguntando onde estava Clara, a voz de seu pai gritando em desespero, até mesmo a voz de Sofia mesma, jovem e assustada, chamando por uma irmã que nunca voltou. As memórias a cercavam, um labirinto de culpa e perda, e a voz de Clara, ou o que fingia ser Clara, a guiava ainda, sempre à frente, sempre escapando. Sofia, me ajuda. A súplica era um espelho de sua fraqueza, um eco que a puxava, mais fundo naquele lugar impossível. Ela parou, o peito apertado, e fechou os olhos por um momento, tentando encontrar um fio de lógica em meio ao caos. Como arquiteta, Sofia era acostumada a controlar espaços, a dar forma ao que era informe. Mas ali, naquele corredor, ela era impotente. A casa, que sempre fora sua criação, agora parecia traí-la, levando-a a um lugar que desafiava tudo o que ela conhecia. A entidade, porque era isso que ela agora entendia que era, usava Clara como um chamariz, explorando a rachadura em sua alma deixada pela perda. Sofia abriu os olhos,
o feixe da lanterna revelando mais portas, mais sombras, e ela sentiu um peso que não podia explicar. A voz continuava, agora mais próxima, como se a entidade estivesse atrás dela, mas quando virou-se, não havia nada. Apenas a escuridão e o zumbido que parecia rir dela. Sofia caminhou novamente, as pernas pesadas como se carregassem o peso de todas as portas que passara. Ela se lembrou da infância, dos dias felizes com Clara, mas também do vazio que se seguiu, da culpa que a moldara. A entidade sabia disso, conhecia cada detalhe e usava isso para mantê-la ali. Uma das portas à sua esquerda rangeu, abrindo-se lentamente, e Sofia viu outra cena. Clara no porão, mas agora os olhos negros estavam mais próximos, a boca se movendo em um sorriso que não pertencia a uma criança. Sofia, fica comigo. A voz era um convite, mas também uma ordem, e Sofia sentiu um impulso de correr, de fugir daquele lugar que era ao mesmo tempo familiar e alienígena. Ela virou-se, o corredor estendendo-se à sua frente, e a voz de Clara a seguiu, agora misturada a um som mais baixo. Um murmúrio que parecia vir de todas as portas ao mesmo tempo. Sofia percebeu que estava presa, não apenas fisicamente, mas em sua própria mente, em um espaço que a entidade moldara a partir de suas memórias. A lanterna tremia em suas mãos, o círculo de luz diminuindo, como se a bateria estivesse cedendo ao peso daquele lugar. Ela respirou fundo, tentando se agarrar à ideia de que aquilo era uma ilusão, mas a presença da entidade era palpável, um peso que a pressionava, um sussurro que a chamava para algo que ela ainda não compreendia. O corredor parecia se fechar, as paredes se inclinando levemente, e Sofia sentiu pânico misturado com uma estranha resignação. A voz de Clara, ou o que fingia ser Clara, a guiava ainda, mas agora havia um tom diferente, uma urgência que sugeria que a entidade estava se aproximando de seu objetivo. Sofia parou, o coração disparado, e olhou para a escuridão à sua frente. A porta por onde entrara estava perdida, e o corredor com suas portas sussurrantes era tudo o que restava. Ela sabia que a entidade a queria ali, naquele espaço impossível, por razões que ela ainda não podia nomear, e a realização disso a deixou paralisada, suspensa entre o desejo de encontrar Clara e o terror do que a esperava. Sofia achou que encontraria Clara, mas o que ela não sabia era que a voz nunca foi dela. Você já enfrentou um medo que não podia nomear? O corredor infinito parecia se contrair ao redor de Sofia, as paredes inclinando-se como se a engolissem em seu abraço sufocante. As portas que a ladeavam, antes apenas sussurrantes, agora emitiam memórias que soavam como acusações, vozes do passado que se entrelaçavam em uma tapeçaria de culpa e arrependimento. A lanterna em suas mãos tremia, o feixe de luz fraco lutando contra a escuridão que parecia viva, pulsando com uma energia que ela não podia nomear. Sofia avançava, o chão de sombra sob seus pés agarrando-se a ela como uma mão invisível, e o zumbido baixo no ar tornava-se mais intenso, um som que vibrava em seus ossos e confundia seus pensamentos. Ela sabia que estava presa, não apenas naquele espaço, mas em algo maior, algo que a conhecia profundamente. Então a entidade se revelou. Não havia forma definida, apenas uma presença feita de sombra e vazio, uma massa que se movia como fumaça líquida, seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, buracos negros que engoliam a luz da lanterna. A voz que saiu dela era um coro, um entrelaçamento de 1000 sussurros, cada um carregado com o peso de vidas perdidas, de dores esquecidas, de memórias roubadas. Você nos pertence, disse a entidade, as palavras ecoando como um decreto, e Sofia sentiu um frio que não vinha apenas do ar. Ela percebeu com uma clareza que a deixou paralisada que a criatura se alimentava de culpa e memórias, prendendo almas em seu domínio eterno, um lugar onde o tempo não existia, onde o passado se tornava uma prisão. E ela não era a primeira. Pelas portas ao seu redor, ela viu outras vítimas, sombras presas, suas formas contorcidas em expressões de desespero silencioso, suas vozes pedindo ajuda em um murmúrio que se perdia no zumbido. Sofia parou, o coração batendo descompassado,
e tentou compreender o que via. As sombras nas portas eram como ecos, fragmentos de pessoas que haviam cruzado aquela linha, atraídas como ela por um chamado que prometia redenção ou resolução. Ela viu uma sombra de uma mulher jovem, os cabelos longos caindo sobre um rosto que parecia implorar, e outra de um homem idoso, os olhos vazios fixos em um ponto além do alcance. Eram prisioneiros daquele lugar, almas consumidas pela entidade que agora a encarava. Sofia sentiu um peso em seu peito, a culpa que carregava desde a perda de Clara, misturando-se ao terror daquele momento. A entidade riu, um som que parecia rasgar a realidade. Um riso que não tinha alegria, apenas uma crueldade antiga. Entre os sussurros, uma voz se destacou, fraca, mas clara, cortando a cacofonia como uma lâmina. Era a verdadeira voz de Clara, não a imitação distorcida que a guiara até ali, mas a voz de sua irmã, suave e infantil, carregada de uma ternura que Sofia quase esquecera. Sofia, fuja, não é sua culpa. As palavras a atingiram como um golpe, abrindo uma ferida que ela pensara cicatrizada. A culpa, o peso de não ter protegido Clara, de não ter estado lá quando ela desaparecera no porão da casa dos avós, era o que a mantinha ali, o que a entidade usava para prendê-la. Sofia fechou os olhos por um instante, as lágrimas escorrendo silenciosamente, e ouviu novamente a voz de Clara, um eco de sua infância que a implorava para se libertar. Ela abriu os olhos determinada e correu. O corredor começou a se fechar, as paredes se inclinando mais, as portas se dissolvendo em escuridão, como se a entidade tentasse apagá-las. O zumbido tornou-se um rugido, e a entidade riu novamente, a sombra movendo-se para bloquear seu caminho. Sofia viu a porta por onde entrara, agora quase invisível, uma linha fraca de luz em meio à escuridão que se aproximava. Ela se lançou contra ela, o corpo colidindo com a madeira com uma força que ela não sabia possuir, e por um momento pensou que falharia. Mas a porta cedeu, abrindo-se com um rangido que ecoou como um grito, e Sofia caiu no chão do porão, o ar frio e úmido envolvendo-a como um alívio. Ela ficou ali, ofegante, a lanterna rolando para o lado, o feixe de luz dançando sobre as caixas e as teias de aranha. A escuridão do corredor havia desaparecido, mas o zumbido da entidade ainda ecoava em seus ouvidos, uma promessa de que ela nunca estaria completamente livre. Sofia se levantou, as pernas trêmulas, e olhou para a porta. Agora apenas uma peça de madeira quebrada, a fechadura pendendo inutilmente. Mas o alívio que esperava sentir não veio. A casa ao seu redor parecia diferente, as paredes pulsando como se respirassem, e o ar carregado com uma presença que ela não podia ver, mas sentia em cada canto. A entidade a marcara, e Sofia sabia que o confronto não terminara. Ela subiu as escadas, trancando a porta do porão atrás de si, mas o som a seguiu, um sussurro baixo que se infiltrava pelas frestas. Na sala, sentada à mesa onde trabalhara na noite anterior, Sofia encarou as sombras nas paredes, agora mais densas, mais vivas. A voz de Clara, a verdadeira Clara, ainda ecoava em sua mente. Não é sua culpa. E ela tentou se agarrar a isso, tentar acreditar que podia deixar o passado para trás. Mas a entidade ria ainda. Um som distante que prometia retornar, e Sofia sentiu que sua sanidade estava em jogo. Ela pegou a lanterna, o metal frio contra sua pele, e decidiu que destruiria a porta, que selaria aquele portal de uma vez por todas. Mas enquanto planejava, o zumbido voltou. Mais fraco, mas presente, como um lembrete de que a entidade nunca deixa suas presas partirem. Sofia passou a noite acordada, os olhos fixos na porta trancada do porão, o som do zumbido misturando-se ao silêncio da casa. Ela pensou em Clara, nas brincadeiras no porão dos avós, no dia em que tudo mudou e a culpa a envolveu novamente. A entidade sabia disso, explorava isso, e Sofia percebeu que sua fuga dependia de enfrentar não apenas o que estava além da porta, mas o que carregava dentro de si. Ela se levantou determinada a encontrar uma ferramenta para destruir a porta, mas cada passo era pesado, como se a casa a puxasse para baixo.
As sombras nas paredes se moviam, e Sofia sentiu que a entidade a observava esperando, sabendo que ela voltaria. O café da manhã chegou, mas Sofia não comeu. Ela ficou na cozinha, o martelo em suas mãos, o peso da decisão a esmagando. A voz de Clara, a verdadeira, ainda a guiava, mas a entidade sussurrava também, um coro de sombras que prometia prendê-la para sempre. Sofia desceu ao porão, mais uma vez o ar frio mordendo sua pele, e encarou a porta quebrada. A escuridão além parecia chamá-la, e ela levantou o martelo, pronta para golpeá-la. Mas então, o zumbido parou e por um momento houve silêncio. Um silêncio que era mais assustador que qualquer som, porque sugeria que a entidade estava planejando algo maior. Sofia hesitou, o martelo pairando no ar, e ouviu um sussurro final, vindo de dentro da porta. Você nunca será livre. A voz não era de Clara, mas da entidade, um tom que a fez gelar. Ela golpeou a madeira, o som ecoando pelo porão, mas o sussurro permaneceu, como um eco que a seguiria para sempre. Sofia sabia que escapara por agora, mas a verdade nas sombras a marcara, e a promessa da entidade era um peso que ela carregaria além da casa. Sofia achou que podia escapar, mas o que ela não sabia era que a entidade nunca deixa suas presas partirem. Você já pagou um preço que não podia imaginar? Sofia caiu de joelhos no chão frio do porão, o som da porta se fechando atrás dela, ecoando como um suspiro longo e cansado, um som que parecia pertencer à própria casa. A madeira rangente da porta, agora selada, parecia marcar o fim de um pesadelo, mas Sofia sabia, em algum lugar profundo dentro de si, que nada terminara. Ela estava de volta à sua realidade, ao porão úmido e sombrio que construíra com tanto cuidado. Mas a casa não era mais a mesma. As paredes, antes brancas e limpas, agora pareciam pulsar, como se respirassem com uma vida própria, e o ar estava carregado com uma presença que ela não podia ver, mas sentia em cada canto, em cada sombra que se movia fora do canto de seus olhos. A entidade não a seguira, ou pelo menos não fisicamente, mas deixara sua marca, um peso invisível que se agarrava a ela como uma segunda pele. O coração de Sofia batia descompassado, o eco de sua respiração ofegante misturando-se ao silêncio opressivo do porão. A lanterna que segurara com tanta força durante sua jornada pelo corredor infinito rolara para longe, o feixe de luz agora iluminando uma pilha de caixas empoeiradas, as teias de aranha brilhando como fios de prata sob a luz fraca. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e sentiu um frio que não explicava. Um frio que parecia vir de dentro, como se a escuridão daquele outro lado tivesse se infiltrado em sua alma. A porta estava fechada, mas Sofia sabia que isso não era o fim. A entidade ainda estava lá, de alguma forma, sua presença impregnada na casa que ela projetara para ser seu refúgio. Com um impulso que misturava pânico e determinação, Sofia correu até a garagem, os pés descalços batendo contra o assoalho de madeira, o som ecoando pela casa silenciosa. A garagem era um espaço organizado, com ferramentas penduradas em ganchos e caixas etiquetadas, um reflexo de sua necessidade de controle. Ela pegou um martelo da parede, o metal pesado em suas mãos, e voltou ao porão com uma única missão: destruir a porta, selar aquele portal para sempre. Cada degrau que descia parecia mais pesado que o anterior, o ar tornando-se mais denso, mais opressivo, como se a casa tentasse impedi-la. Quando chegou ao porão, a porta ainda estava lá, pequena e de madeira, a fechadura enferrujada pendendo como uma ferida aberta. Sofia ergueu o martelo, o peso do objeto ancorado em sua mão, e golpeou a porta com toda a força que conseguiu reunir. O som da madeira se partindo era ensurdecedor no silêncio, cada golpe um grito contra o horror que enfrentara. A madeira cedeu, fragmentos voando pelo ar, e o zumbido que a perseguira, o som da entidade, cessou abruptamente. Mas o silêncio que veio depois era ainda mais assustador, um vazio que parecia engolir todos os outros sons, como se a casa prendesse a respiração, esperando. Sofia continuou, golpe após golpe, até que a porta fosse apenas um monte de lascas no chão, e então caiu sentada, o martelo escorregando de suas mãos.
o peito arfando enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela queria acreditar que destruíra a conexão, que selara o portal. Mas uma parte dela sabia que não era tão simples. Nos dias seguintes, Sofia percebeu que não estava livre. A casa, que antes era um santuário de linhas limpas e ordem, agora parecia viva, um organismo que a observava. Sussurros a seguiam por toda parte. No banheiro, enquanto escovava os dentes, o som da água misturando-se ao murmúrio de Sofia. Sofia. Na cozinha, enquanto preparava o café, o vapor subindo como um véu que escondia a voz. Até mesmo em seus sonhos, onde o corredor infinito reaparecia, as portas sussurrando memórias que ela tentava esquecer. A voz de Clara, ou o que a entidade fazia soar como Clara, estava em todos os lugares, um eco que se infiltrava em cada canto de sua mente, e Sofia começou a duvidar de sua sanidade. Era Clara? Era a entidade? Ou era ela mesma, sua culpa manifestada em sons que a perseguiam? Ela tentou ignorar, tentou se convencer de que era apenas sua mente, exausta e traumatizada, brincando com ela. Mas os sussurros não paravam, e a casa parecia conspirar contra ela. As paredes, que antes eram brancas e imaculadas, agora pareciam manchadas, com sombras que se moviam quando ela não estava olhando. O assoalho rangia sem motivo, e as janelas, mesmo fechadas, deixavam entrar correntes de ar que carregavam o cheiro de umidade e mofo do porão. Sofia começou a evitar o porão, mantendo a porta trancada, mas o som a seguia, atravessando as paredes como se a madeira e o concreto fossem irrelevantes. Ela dormia pouco, acordando com frequência, os olhos fixos no escuro, esperando ouvir a voz novamente. Depois de uma semana, Sofia tomou uma decisão. Ela precisava abandonar a casa. O lar que construíra com tanto cuidado, cada linha desenhada com precisão, cada ângulo calculado para trazer paz, agora era uma prisão, um espaço que a entidade marcara como seu domínio. Ela empacotou suas coisas em uma única mala, deixando para trás móveis, documentos, tudo o que não podia carregar. A casa parecia observá-la enquanto saía, as janelas refletindo a luz do sol de uma forma que parecia zombeteira, como se soubesse algo que ela não sabia. Sofia entrou no carro, a mala no banco de trás, e dirigiu para longe, o motor rugindo enquanto ela se afastava de Curitiba, tentando deixar o passado para trás mais uma vez. Mas enquanto dirigia, o rádio do carro chiou, o som estático preenchendo o silêncio. Sofia franziu o senho, ajustando o dial, mas o chiado continuou, até que uma voz emergiu clara e fria, cortando o ar como uma lâmina. Você nunca vai escapar. Era a voz de Clara, ou o que a entidade fazia soar como Clara, e Sofia sentiu um frio que a fez parar o carro no acostamento. Ela desligou o rádio, o coração disparado, mas a voz ecoou em sua mente, um som que não precisava de alto-falantes para alcançá-la. Sofia olhou pelo retrovisor esperando ver algo, uma sombra, uma figura, qualquer coisa, mas havia apenas a estrada vazia, o sol poente pintando o céu de vermelho. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o peso da verdade a esmagava. A entidade a marcara, e não importava para onde fosse, ela a seguiria. A casa podia estar para trás, mas a porta, aquela porta que ela destruíra, nunca estivera realmente fechada. Sofia continuou dirigindo, as mãos trêmulas no volante, os sussurros ainda ecoando em sua mente. Ela pensou em Clara, na culpa que carregava, e percebeu que sua liberdade tinha um preço que ela pagaria pelo resto de sua vida, em cada sombra, em cada sussurro, em cada canto escuro que encontrasse. Sofia achou que estava livre, mas o que ela não sabia era que algumas portas nunca podem ser fechadas.